Na sequência, proteínas como compostos orgânicos dentro da nossa playlist Biologia Celular, Bioquímica Celular. Na sequência, proteínas. Já vimos carboidratos, vitaminas, lipídios, ácidos nucleicos e agora proteínas para fechar os 5 grandes grupos de compostos chamados de orgânicos, que têm átomos de carbono e entre carbono e hidrogênio. Vimos também os compostos inorgânicos, água e sais minerais. E aí a gente vai fechar o blocão desses compostos químicos na bioquímica celular. Lembrando que se você não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, deixe seu like, ative as notificações para a próxima aula já chegar rapidão para você. É você brilhar nos seus estudos de biologia. Deixe ela tocar o seu coração. É a disciplina mais linda de todas. Eu espero que vocês tenham entendido a ideia desses compostos anteriores e agora a gente vai para esses compostos orgânicos mais abundantes do planeta Terra. Sim, as proteínas são os compostos orgânicos mais abundantes. Estima-se que exista mais de 20 mil tipos diferentes de proteínas. E as provas podem chamar as proteínas de polímeros e você vai associar a um polímero de aminoácido. Então as proteínas são polímeros de aminoácidos. Lembra que um polímero é uma substância que tem uma unidade que vai se repetindo. Essa unidade nós podemos chamar de monômero. Então um aminoácido é um monômero, um aminoácido mais um aminoácido mais um aminoácido formarão uma unidade maior chamada de proteína. Nós precisamos identificar a estrutura química de um aminoácido. Então tem alguma avaliação que coloca para você essa estrutura aqui, ó, NH2, que é o grupamento chamado de amina. Então aqui nós temos quimicamente uma amina. Nós temos desse ladinho o ácido chamado de carboxílico. Anota aí, pega o seu caderninho, a sua matéria de anotações, aminoácido. Aqui nós temos um hidrogênio e aqui nós temos um radical. Então, nós temos um carbono alfa ou os alfa-aminoácidos serão caracterizados basicamente com essa estruturação. Um grupamento amina, um ácido carboxílico, um hidrogênio e um radical. Esse radical vai diferenciar os 20 tipos de alfa-aminoácidos usados na produção de proteínas. Lembrando que existem mais de 700 aminoácidos no ambiente, na natureza. Porém, esses 20 são um padrão de estudo, basicamente, de aminoácido na bioquímica. Então, nossa biologia básica, eu preciso disso. Depois, na área avançada, a gente vai ver outras coisas. Se nós olharmos para esse R, isso indica um radical. Então, aqui eu posso ter um outro hidrogênio também e colocar hidrogênio aqui e formar glicina, um aminoácido. Eu posso colocar um outro radical aqui e assim diferenciar os aminoácidos. Com carga elétrica, com pontos que nós chamaremos de isoelétrico. Nossa, uma alegria estudar isso em um nível mais avançado. Porém, eu quero que você imagine esse radical diferenciando. Imagine não, lembrando que esse radical vai diferenciar os 20 tipos de alfa-aminoácidos, basicamente, que são estudados em nível médio e nível superior. A não sei que você vai estudar mais detalhadamente. Desses aminoácidos, nós temos uma divisão. Chamamos alguns aminoácidos de essenciais. Os aminoácidos essenciais listados aqui são os que o nosso organismo não produz. Se o nosso organismo não produz, nós temos que buscar na nossa alimentação, então na nossa dieta. Um prato de arroz e feijão basicamente vai conter praticamente esses aminoácidos chamados de essenciais. Alimentos como carnes ou derivados de carnes, também nós conseguimos buscar esses aminoácidos. Outros grãos a gente consegue buscar. O que são aminoácidos essenciais? Nós não produzimos, nós necessitamos buscá-los na alimentação, na nossa dieta. Os outros aminoácidos são chamados de não essenciais e aí a gente consegue executar essa produção. Principalmente o nosso fígado é um local importante para essa síntese e modificação de aminoácidos. Fiz uma listagem: metionina,
triptofano, leucina, valina, isoleucina, fenilalanina, treonina, lisina e histidina como aminoácidos chamados de essenciais. Eu sei que é difícil a gente decorar, lembrar de todos eles, mas a principal cobrança em provas, principalmente vestibulares, é o que é um aminoácido essencial. É um aminoácido que o nosso organismo não sintetiza ou não produz. Você vai falar, sócio, eu já estava estudando em um determinado nível e eu vi que dá para produzir em laboratório aminoácidos. Eu vou falar sim, nas aulas de bioquímica a gente pode fazer determinadas reações e construir esses aminoácidos em ambiente laboratorial. Mas aqui, aminoácido essencial, nosso organismo não produz. Precisamos buscar na alimentação. Eu destaco sempre como lembrança a metionina, porque é um aminoácido também que vai ser acrescentado, adicionado no início da síntese de proteínas. E também um aminoácido metionina, assim como a cisteína, eles apresentam resíduos de enxofre, uma substância química, o enxofre, na sua composição. Lá nas proteínas a gente viu ligações peptídicas, ligações que ocorrem entre um aminoácido e outro, ligação peptídica. A metionina, que eu sublinho aqui, é o primeiro aminoácido colocado na síntese de proteínas. Lá, quando a gente pensou no ácido nucleico, tinha o RNA mensageiro. E ele vai carregar uma mensagem. E eu orientei você que cada 3 letrinhas do RNA mensageiro era um códon. E esse códon vai orientar um aminoácido na proteína. Vai dizer pro aminoácido, fica aqui, chega aqui, encaixa aqui. E a metionina é o primeiro aminoácido a ser colocado na síntese de proteínas. E ela também é um aminoácido essencial. Ela também tem enxofre na sua estrutura. E eu gostaria dessa lembrança de metionina, o primeiro aminoácido colocado numa cadeia que nós chamaremos de polipeptídica, que é uma cadeia de aminoácidos para formar a proteína. Então as proteínas podem ter centenas, milhares de aminoácidos. E esses aminoácidos, eles serão colocados um aqui, outro aqui e unidos uns aos outros através de ligações chamadas de peptídicas. Então vamos olhar para esse termo, ligação peptídica. É a ligação que ocorre entre alfa-aminoácidos para a produção de proteínas. Você tem aqui NH2, amina, hidrogênio, radical, C-O-OH. Na ligação peptídica, nós teríamos carbono do ácido carboxílico, nitrogênio da amina. Então, o carbono desse ácido carboxílico, desse aminoácido, que a gente vai chamar de 1, e esse nitrogênio da amina do aminoácido 2. Vai ocorrer essa ligação peptídica e aqui, vai sair molécula de água. Então, nós temos uma síntese por desidratação. Lá na produção dos polissacarídeos, dos disacarídeos, nós tínhamos um monossacarídeo mais um monossacarídeo, uma ligação glicosídica e liberava molécula de água. No glicerol mais ácido graxo, reação de esterificação para a produção dos triglicerídeos. Liga lá o ácido graxo no glicerol, também sai molécula de água. Então, síntese por desidratação. A água acaba sendo um produto da reação. Então, se eu olhar para essa unidade, aminoácido, mais essa outra unidade, aminoácido, uma ligação peptídica entre o carbono do ácido carboxílico, nitrogênio da amina do outro, e aí ocorre uma liberação de molécula de água. Então, se é uma proteína e ela tem 100 aminoácidos colocados um do ladinho do outro, entre eles a gente vai ver 99 ligações peptídicas. Imagina eu adicionar mais um aminoácido aqui, vai ocorrer mais uma ligação peptídica, mais uma liberação de molécula de água, mais outro, colocando um do ladinho do outro, um do ladinho do outro, colocar linearmente 100 aminoácidos, eu terei 99 ligações peptídicas, liberação de 99 moléculas de água. Então, uma síntese por desidratação. Essa cadeia linear de aminoácidos um do ladinho do outro, nós vamos chamar de estrutura primária.
dessa proteína. Então a gente vai ter essa percepção. Um aminoácido do ladinho do outro. Vai ser uma estrutura primária. Além da ligação peptídica, pode ocorrer ligações chamadas de pontes de sulfeto entre aminoácidos que têm resíduo de enxofre. Então essas pontes de sulfeto também podem acontecer. Como você está vendo ali, tem muitos átomos de hidrogênio, carbono, oxigênio, e geralmente eles podem tentar ali se aproximar, compartilhar alguns elétrons, enfim. E aí a proteína, ou essa estrutura aqui, começar a mudar o seu formato. Ela pode ter um formato meio espiral, que a gente chama de alfa-hélice, ou uma forma de beta-lâmina, que seria uma estrutura secundária, uma interação química entre os componentes ali e aquela coisa, essa cadeia polipeptídica, cadeia de aminoácidos, vai tendo um formato tridimensional iniciado. Quando ela fazer todas as interações possíveis e imagináveis, como ligações de hidrogênio, ponte de sulfeto, a própria ligação peptídica, geralmente nós temos uma estrutura tridimensional da cadeia polipeptídica, que vai dar forma à proteína. Então, nessa estrutura tridimensional, eu quero destacar aqui, a nota do ladinho, que nós teremos a forma da proteína. E, consequentemente, de acordo com a forma da proteína, você vai ter uma função. Então, as proteínas são compostos orgânicos que, de acordo com a sua forma, ela vai ter uma determinada função. Os anticorpos têm um formato, a hemoglobina tem um formato, o colágeno tem um formato, uma forma tridimensional. Imagina uma bola, imagina um cacho de uva, imagina uma seta. Então essas formas diferentes são estruturas tridimensionais e as proteínas têm diferentes estruturas tridimensionais. Essa estrutura terciária é definida como essa formação e aí ela vai ter uma determinada função. Algumas proteínas têm estrutura quaternária. Eu falei algumas. Anotou aí? Algumas proteínas têm uma estrutura quaternária, como a insulina, a hemoglobina, quando você tem mais de uma cadeia polipeptídica. Então vem para cá. Essa aqui é uma célula chamada de hemácia, uma célula vermelha. E lá dentro existem moléculas de hemoglobina. Se eu pegar uma hemoglobina, vai ter uma cadeia arredondada assim, 2 assim, 3 assim, 4 assim. Cada uma delas vai ter no centro um sal mineral chamado de ferro. Lembra que o ferro era importante para a produção da hemoglobina? Então vai ter ferro aqui nessa cadeia, ferro aqui e ferro aqui. Cada cadeia polipeptídica. Essa estrutura arredondada que tem ali é uma cadeia polipeptídica. Eu tenho 1, 2, 3, 4 cadeias polipeptídicas. Eu vou ter aminoácido, aminoácido, aminoácido. Eles vão se aproximar, se enrolar e formar uma estrutura arredondada. 1 mais 1 mais 1 mais 1 vão formar a proteína chamada hemoglobina. A insulina tem 2 cadeias polipeptídicas. Então, algumas proteínas têm mais de uma cadeia de aminoácido na sua estrutura e na sua forma. Então, isso faz com que elas tenham uma estrutura chamada de quaternária. Nós temos esses detalhes aqui, mas é da biologia básica. Então, foco na biologia básica. Proteínas, polímeros de aminoácidos. O aminoácido é um tijolinho, é um monômero, como se essa parede agora fosse uma proteína e cada tijolinho fosse um aminoácido. Os aminoácidos são unidos através de ligações peptídicas. A ligação peptídica ocorre entre o carbono do ácido carboxílico e nitrogênio da amina e libera uma molécula de água. Para eu reconhecer um aminoácido, carbono alfa, amina, ácido carboxílico, hidrogênio e radical. 20 tipos aproximadamente e eles se diferenciam pelo radical. Os aminoácidos que nós não produzimos são os essenciais. Estrutura da proteína, primária, secundária, terciária. Definiu a forma da proteína. Estrutura terciária, com todas as suas ligações, mantém o formato, forma, define a função dessa proteína. Como eu falei, são os compostos orgânicos mais abundantes, mais de 20 mil tipos diferentes, venenos de aranhas, de escorpiões, substâncias estranhas, clorofila, uma proteína sensível à luz, entre outras. Então, uma diversidade imensa.
Algumas proteínas têm mais de uma cadeia polipeptídica, cadeia desses aminoácidos. Aí elas têm uma estrutura quaternária. E eu posso pensar em desnaturar, perda da forma / função proteica. Então, geralmente, temperatura, fontes de calor. Por exemplo, eu vou fritar um ovo. Eu aqueci a panela ou a frigideira com um pouquinho de óleo e joguei o ovo lá. A albumina transparente vai ficando branca, vai sofrendo desnaturação. Então eu apliquei ali uma fonte de calor e eu desnaturei. Variações de pH, ou muito ácido, muito básico. Ureia, álcool, acetona, são agentes que também promovem desnaturação de proteínas. O que é isso? Fazer com que a proteína perca a sua forma e, consequentemente, a sua função. Algumas desnaturações são irreversíveis. Eu fritei o ovo, eu não vou conseguir desfritar esse ovo. Agora, eu posso enrolar o cabelo, eu posso alisar o cabelo e depois esse cabelo voltar à sua forma original, de acordo com a nossa programação genética. Então eu posso aplicar uma fonte de calor e mudar ali momentaneamente, depois volta. Então a gente pode ter uma desnaturação e pode ser reversível ou irreversível, mas em algumas condições bem específicas. Desnaturar é aplicar uma fonte e de calor, pH extremo ou algumas substâncias químicas, alterar a forma e, consequentemente, a função das proteínas. Quando a gente passa álcool em gel para higienizar as mãos, essas estruturas aqui, moléculas do álcool, eles conseguem desnaturar, alterar a forma e, consequentemente, a função de proteínas na estrutura dos vírus, na estrutura de outros micro-organismos. Isso pode impedir a entrada deles nas nossas células. Então, temos aqui um potente agente para impedir micro-organismos de terem acesso às nossas células corporais. Cada proteína vai ter uma sequência, uma quantidade e um conjunto de tipo de aminoácido. Então faz de conta que esse aqui é um pincel, esse aqui é o azul, esse é o vermelho e esse é a laranja. Então eu tenho aqui, cada um dos pincéis, um aminoácido. Se eu colocar o laranja aqui na frente, o azul depois e o vermelho aqui, uma sequência. Se eu colocar aqui, outra sequência. Então eu quero que você pense assim, como se fosse isso aqui, ó. Um aminoácido, um quadradinho, um triângulo, outro aminoácido, um círculo, outro aminoácido. Então eu tenho quadrados, triângulos e círculos. Se eu mudar essa sequência, mas eu mantive a quantidade, eu consigo produzir uma proteína diferente. Então nós temos que lembrar que as proteínas irão se diferenciar de acordo com a quantidade, de acordo com a sequência e o tipo de aminoácidos. 3 coisas. Como se os aminoácidos fossem pecinhas de Lego. Te dou 20 pecinhas, mas eu te dou 1000 exemplares da pecinha 1, 1000 exemplares da pecinha 2, 1000 exemplares da pecinha 3, até chegar a 1000 exemplares da pecinha 20. E aí eu falo para você, monte aí o que você quiser. E aí você pode montar um infinito número de coisas. Não, ou finito, mas enfim. Você entendeu? Nós teremos essa sequência de aminoácidos, quantidade e tipo deles para ver a estrutura de proteína. E um detalhe, alguns exemplos de proteínas. As enzimas, que nós veremos em um outro momento também no nosso avançado, elas são biocatalisadores, aceleram reação química, diminuem uma tal de energia de ativação, não são consumidas durante o processo e são essenciais para atividades vitais. As enzimas vão acelerar, alterar as velocidades de reações químicas e geralmente as enzimas são proteínas. São sensíveis à variação de temperatura, são sensíveis à variação de pH, têm uma afinidade com um substrato específico. Então, enzimas, um tipo de proteína muito importante para a atividade biológica celular. Anticorpos podem ser chamados de imunoglobulinas ou proteínas de defesa. Também a albumina, que eu citei anteriormente no ovo, funciona como uma reserva nutricional para o futuro embriãozinho.
A insulina é um hormônio proteico. Sim, um hormônio proteico. Você falou, Sochi, mas é uma proteína? Fala, sim. Mas é um hormônio? Sim, porque é uma substância produzida num local, liberada no sistema circulatório e vai atuar em alvos específicos. Então a insulina é um hormônio proteico. O colágeno é a proteína mais abundante do nosso organismo. Temos diferentes tipos de colágeno. Encontramos ele nas cartilagens, encontramos na nossa derme, encontramos nos ossos, nos tendões, nos ligamentos. Colágeno, proteína mais abundante do nosso organismo. A queratina, uma proteína impermeabilizante, formando a nossa unha, nossos fiozinhos de cabelo. Camada queratinizada da nossa epiderme. Então ela vai evitar a perda excessiva de água, vai formar uma estrutura ali com uma barreira contra a desidratação. Hemoglobina, proteína no interior dos glóbulos vermelhos ou hemácias. E essas duas aqui, ó, a mioglobina vai estar nos músculos. Anota aí que ela tem afinidade com o oxigênio. A hemoglobina no interior das hemácias liga-se ao oxigênio e esse glóbulo vermelho viajando nos nossos vasos sanguíneos vai fazer o transporte desse oxigênio. A mioglobina no interior dos músculos, dando coloração vermelha a eles e também com afinidade pelo oxigênio. E os príons? Príons, pega o seu caderninho ou sua matéria aí, playlist bioquímica do SOST. Príons são proteínas infecciosas. Você já ouviu falar na doença da vaca louca ou Creutzfeldt-Jakob na espécie humana? É uma doença caracterizada pela presença de proteínas com estruturas alteradas. E essas proteínas alteradas podem alterar proteínas sadias. Então, se a gente comer alimentos de origem animal, por exemplo, carnes com proteínas alteradas, e essas proteínas alteradas passam pelo sistema digestório, não são digeridas, degradadas ou inativadas. Elas podem ser absorvidas, enviadas pelo sistema circulatório e alterar proteínas sadias. Então, os príons são proteínas infecciosas. A doença da vaca louca, muito famosa nos anos 90 por alterar aí uma produção de bovinos no Reino Unido e depois a preocupação. Hoje nós sabemos que nós temos genes que orientam a formação dessas determinadas proteínas alteradas, que são os príons. E essa proteína alterada pode alterar as proteínas sadias e isso trazer severos problemas de saúde. Então eu gostaria dessa lembrança sobre os compostos orgânicos mais abundantes nos seres vivos, que são as proteínas. Como eu falei, na natureza, mais de 20 mil tipos diferentes. Então aqui isso é o básico que o SOST quer que você lembre em relação ao aminoácido, em relação à sua estrutura e aqui algumas características típicas importantes das proteínas. Deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, ative as notificações para o mais rápido a nossa próxima aula chegar. Deixe aí seu comentário, suas dúvidas, respondo todos vocês e sempre bom estudo para todos vocês, meus seres.